Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, o canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso vídeo vai ser aí a repostagem de uma live que eu fiz lá no Instagram, então algumas pessoas não tiveram oportunidade de assistir aqui pelo YouTube e eu tô repostando. Foi uma live com a cosmetóloga Glória Toledo, na qual eu abordei temas como acne, clareamento e rejuvenescimento, e eu e ela fizemos aí um bate-bola respondendo perguntas das pessoas que estavam online, das pessoas que tinham enviado perguntas antes, e falamos aí do papel do dermatologista, da cosmetóloga e até de pessoas que trabalham como revendedores de cosméticos, o que cada um pode fazer em cada uma desses temas, né? Acne, clareamento e rejuvenescimento. Bora assistir? Que é a questão da acne, né? Eu tenho uma preocupação enquanto, vamos dizer assim, parceira desses consultores, de que eles atendam apenas os clientes que eu sempre falo que tem acne não inflamatória, que é a acne de grau 1, que só tem cravo, uma ou outra espinha ali, né? Algum processo inflamatório. E eu sempre falo, então cosméticos, os home cares que eles vendem, atendem esse tipo de acne, né? Então, passou disso, eu sempre falo, gente, tem que ter parceria com um dermato. A partir do grau 2, ele cuida, né? E uma das perguntas que foi feita hoje durante o dia, que eu achei muito interessante, uma pessoa perguntou se massagem facial agrava, né, ou interfere no grau de oleosidade. Eu queria responder com bastante autoridade disso, porque eu trabalho com isso, né? Interfere. Por exemplo, na pele acneica, é muito comum a gente fazer drenagem linfática facial, porque a pele acneica é uma pele com muitas toxinas por causa dos problemas dos processos inflamatórios. A drenagem é uma massagem suave, leve, né? O profissional que sabe fazer, ele faz da maneira correta. Então, essa drenagem linfática facial, ela não agrava os quadros oleosos. Mas aquela massagem que eu ensino lá no canal, né, revitalizante, para levantar a expressão e tudo mais, essa não é recomendada, porque ela é mais vigorosa, mais rápida, então ela vai sim estimular a produção de sebo e não vai ser bom nem para a pele oleosa e nem para a pele que tem a predisposição para acne, tá? No meu papel como esteticista, até um certo ponto eu consigo ajudar os pacientes com acne por causa da extração dos cravos. A bactéria, ela fica instalada ali no folículo onde o sebo é produzido e ela se alimenta desse sebo. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa orientar as pessoas. Não somente o produto tópico, ou dependendo do caso, né, vai ter que tomar aí o antibiótico, depois você vai falar dessas coisas, mas tem que ter uma esteticista ali removendo aquela produção mensal de cravo. Porque senão a bactéria fica ali instalada e ali fica um ambiente perfeito para ela proliferar, porque ela tem comida, né? Então, não adianta também as pessoas usarem só os produtos e não procurarem um esteticista. Então, eu ajudo muito nesses casos, né, com a limpeza de pele. Até porque tem gente que não suporta ver o cravo, às vezes uma pústula, né? Ele quer tirar. Gente, isso é péssimo, porque vocês não têm todas as condições que uma esteticista tem. Vapor de ozônio para dilatar poro, toda a higienização das mãos, a gente está com luva, algodão na ponta dos dedos, a gente tem ali toda uma técnica, né, que a gente aprende para não machucar. Então a pessoa vai depois do banho, que eles acham que o vapor do banho resolve, né? Aí ela vai lá e começa a apertar. E o que pode acontecer? Piorar a inflamação. Às vezes uma coisa que é uma pústulazinha vira uma pápula, né? Pode até virar um abscesso, né? Que são lesões maiores. E isso, dependendo do grau do problema, pode gerar uma cicatriz até, fora as manchas pós-inflamatórias. Então, essa era, com relação à acne, os alertas que eu queria passar. Agora, você, que é doutor no assunto, o que eu quero que você fale? Gente, deixa eu mostrar aqui, a sua audiência não me conhece ainda, né? A minha já me conhece. Pensa em alguém nerd. Sou eu. Ela se preparou, anotou tudo, ó. Então, eu fiz um roteirinho para a gente poder ter uma live assim, com bastante conteúdo um atrás do outro, para ser bem produtivo o tempo. Então, eu queria, Johnny, que... Olha aí a intimidade, gente. Para mim, ele é Johnny, tá? Mas eu posso, porque são muitos anos de convivência. Você pode mesmo.
Eu posso, né? Então, aí eu queria que você falasse do pessoal quais são os fatores que interferem no aumento da produção de sebo, que a gente sabe que é um agravante da pele acneica. E no caso dos médicos, a partir do grau 2, o que vocês costumam fazer, que é exatamente o que a esteticista já não tem mais recurso e muito menos um consultor de pele que só vai trabalhar ali com cosmético. Então, conta pra gente o que você lá desse outro lado você faz para ajudar os nossos clientes com esse problema. Olha, gente, isso que ela pediu é super avançado e mostra muito conhecimento. Eu vou até pegar gancho no que ela falou sobre a limpeza de pele, essa extração de comedões, de cravos, né, os famosos cravos. Por quê? Eu sempre falo com meus pacientes, eles falam, mas eu vou espremer em casa, qual que é a diferença? Você imagina todo o treinamento que um profissional como a Glória, um profissional bem preparado tem para realizar uma limpeza de pele, que segue passos muito estruturados. Então, a primeira coisa que um profissional desse faz, que vocês não fazem, é colocar uma luva na mão, uma máscara, todo um aspecto de higiene que em casa vocês com certeza não fazem. Depois eles vão preparar o seu rosto, vão passar emolientes, higienizantes, vão dilatar os poros, vão extrair com técnica e com cuidado para não gerar cicatrizes. E isso a Glória também falou, e foi uma pergunta que a gente teve, que o fato de você espremer em casa sem a técnica correta pode sim gerar cicatriz de acne. E a cicatriz de acne é muito mais difícil de tratar que a própria acne. E aí vocês viram a Glória falando da acne tipo 2. E aí eu queria explicar para vocês, eu até separei, não sei se vai dar bem para ver aqui, mas depois para quem escrever para a gente no direct e comentar no nosso feed, eu vou mostrar uma imagem das fases da acne, porque a acne tem fases e uma fase aí que é mais propensa a tratar realmente com limpeza de pele e outras fases que não são, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só achar a foto, as fases da acne. Eu já tinha separado tudo bonitinho aqui, já eu acho para vocês. Uma figura que eu não sei se... Aí eu vou aqui, ó. Tá dando para ver bem, Glória? Aqui é um pelinho que tá cortado de lado, e ali em cima, aqui, ó, começa a obstruir, tá? Então ele tem um fluxo do sebo, que foi o que a Glória explicou para vocês, e aí por algum motivo pessoal, aquilo ali obstrui. Então o porinho por onde sai o sebo se entope e começa a acumular a gordura, como ela explicou. Se você tem só o acúmulo da gordura e forma um comedão, você consegue remover isso antes que isso cause um problema. E tem o comedão, que é o cravo branco, que a Glória pode explicar para vocês, eu tenho fotos também, e o cravinho preto. Esses dois podem ser extraídos com a técnica correta. Mas, a partir do momento que entra uma bactéria e inflama aqui, isso passa a ser um outro tipo de tratamento, tá? Já eu mostro mais fotozinhos para você. Então, a acne tipo 1, que é a não inflamatória, a comedoniana, é a acne que a gente pode tratar, sim, com cosméticos, sim, com cuidados estéticos, com limpeza de pele. A partir da fase que ela tem inflamação e colonização bacteriana, o tratamento precisa ser já farmacêutico, então não é mais cosmético, vocês vão precisar de medicações. E aí, por isso que vocês vão precisar lançar mão de um médico, um dermatologista para ajudar nesse tratamento. E tem mais fases que depois eu vou mostrar para vocês, porque todo mundo acha que a acne tem lá só as espinhas, as bolinhas vermelhas, mas não. A acne pode avançar e isso não depende muito dos seus cuidados, pode ser uma característica genética, uma tendência sua, muitas vezes familiar, de avançar para quadros mais graves. Então, a gente tem a acne nódulo cística, que é a próxima etapa, depois a conglobata, e existe uma acne que é raríssima, que eu nem sei se vou mostrar aqui para vocês, porque a imagem é até bem feia, que é a fulminans, que é uma que você tem sintomas no corpo, dor articular, febre, mal-estar, por causa da acne. Então, vocês imaginem a gravidade de uma acne dessa que repercute no resto do organismo. Isso não é mais aí da alçada de cosméticos. Então, vocês vão precisar, sim, de ajuda médica. Muitos pacientes
podem precisar até de antibiótico e estão numa fase de pele que você vai usar os cravos pretinhos, aquele nariz que fica parecendo o narizinho de morango que o pessoal fala. O moranguinho com a semente, aquelas bolinhas amarelas no rosto, de pulso. A partir do momento que começou a ter bolas vermelhas e bolinhas de pulso, tratamento já medicamentoso, porque os cosméticos não vão mais dar conta. Você não precisa deixar de abandona o que está fazendo e pronto. Não, você continua com seus cuidados e a gente vai acrescentar algumas medicações, tá? Eu não sei se a Glória tem algum comentário, alguma observação para fazer até aqui. Mas eu vou mostrar para vocês algumas fotos cravinhos aqui, tá? Excelente é o trabalho aí que a Glória faz com perfeição. Tem mais um, esses são os cravinhos pretos que eu falei. Tem um pouquinho maiores, você já deve ter visto assim, ó. Essa pessoa um pouquinho deixou mais tempo, eles cresceram mais, tá vendo? Tudo no nariz, é muito comum. E tem uma mistura dos dois, que são os amarelos e os pretos. Aqui vocês conseguem ver, ó. De pertinho tem os pretinhos e os amarelinhos, tá vendo? Isso tudo pode ser tratado com uma boa cosmetóloga, uma boa esteticista e com produtos, sim, cosméticos. Mas aí a gente passa por uma outra fase, que é essa fase aqui, ó. Que já tem bolinhas vermelhas e já tem bolinhas de pus, estão vendo? Chegar mais perto aqui. Essa fase já não vai resolver mais com cosmético e geralmente as cosmetólogas e esteticistas mais responsáveis, elas não ficam estourando essas lesões, porque aqui dentro tem bactéria e elas sabem que elas podem espalhar mais as bactérias fazendo isso, tá? E aí tem fases piores, essa daqui eu ainda vou mostrar, que é a fase conglobata, tá? Pode ser desfigurante. Tem a nódulo cística, que vocês podem ver aqui, então forma nódulos e cistos no rosto, são aquelas pessoas que têm lesões grandes, que você nem sente até onde que a lesão vai quando você palpa. Todo mundo já deve ter visto pessoas assim na rua, no ônibus. E tem uma última fase, será que eu mostro, Glorinha, pessoal? Tem estômago? Mostra. Que é a fase que vai para o hospital, que isso daqui são as costas de um paciente, ó. Então isso daqui já é uma acne fúminas, uma acne que forma lesões muito inflamatórias e graves, tá? Então essas são as fases da acne, e aí eu vou passar de novo a bola para a Glorinha, eu sei que depois ela vai me perguntar um pouquinho do tratamento, mas acho que é o momento dela falar mais um pouco com vocês, dar esse alerta. Então, o que eu ia completar é que quando você... Isso acontece muito comigo aqui. É difícil chegar para mim uma pessoa só com a acne, com os cravos, com os pontinhos pretos. Normalmente, quando ela vem para mim, ela já vem com algumas lesões inflamadas, né? Algumas pápulas, um pouquinho de pústula ali também. Quando não é um grau muito avançado, que eu já mando direto para o dermato, eu trato aqui, sim. Tem uma coisa importante, às vezes você tem ali um acúmulo de lesões inflamadas que eu, na extração, não posso mexer, mas ao redor está cheio de cravinho. E aquela bactéria ali, ela está se alimentando daqueles cravos. Então eu limpo em volta, sem mexer na lesão. E eu uso um recurso aqui no meu consultório, já há uns 9 anos que eu tenho esse aparelho. Foi um investimento, daqueles doídos que a gente faz, né? Fica 3 anos pagando. Mas é fantástico, é um laser de baixa intensidade, eu trabalho com luzes. Então eu uso muito nesses casos, depois com a máscara, o LED azul. Ele age de uma maneira, não vou explicar aqui a química que ele gera, mas ele, a grosso modo, ele mata a bactéria da acne. Então, em muitos casos, a gente consegue parar antes que evolua a ponto de ter que ir para um dermatologista. O que é bom, porque isso principalmente, eu trabalho muito com adolescente, gente, isso mexe demais com a autoestima deles. Demais, é uma fase que já é difícil, hormonalmente falando, ainda com aquele rosto cheio, né, de bolinhas e vermelho, fica inchado. Então, isso a gente consegue ter um resultado aqui muito legal com esse LED. Agora, eu sei que os casos mais sérios, você tem algumas condutas médicas aí, que eu queria que você compartilhasse um pouquinho para o pessoal entender, assim,
a amplitude de recurso que existe, porque tem gente, isso eu vou falar com dor no coração. Quem convive comigo sabe que eu sou meio manteiga, né? Quantas vezes a gente recebe adolescente aqui já num grau avançado que comenta: a minha mãe não queria que eu cuidasse, ela falou que isso era uma fase que ia passar. E não é assim, ela até passa a fase hormonal, mas às vezes o adolescente fica 6, 8 anos lidando com isso. E ao final desse processo ele está cheio muitas vezes de cicatriz. Então eu queria que você falasse para essas pessoas entenderem que logo que a coisa começa a complicar, tem recursos médicos que vão impedir que chegue nesse caso, e que já foi o tempo dos pais ficarem pensando que isso é uma coisa que passa sozinho com o tempo. A gente tem recursos hoje para brecar isso logo no começo. Então, comenta com a gente quais são as condutas médicas que você costuma ter aí no seu consultório nesses casos. Eu tô adorando, porque tá encaixando perfeito. Gente, é muito verdadeiro isso. Não existe mais isso de acne que, espera que passa, tá? A acne, às vezes, mesmo na fase comedoniana, que é a fase 1, já pode deixar cicatrizes. E como eu falei, as cicatrizes são muito difíceis de tratar. E eu tenho pacientes que têm a autoestima abalada devido às cicatrizes, procuram tratamento e fazem tratamento por anos por conta da cicatriz. Então, isso é muito sério. Eu vi que tem uma pergunta aqui de uma das pessoas que está aqui assistindo sobre adolescente, pré-adolescente com 15 anos. Não tem idade para começar a tratar acne, tá? Eu até vejo muitos pacientes, é interessante isso no consultório, quando os pais trazem eles ainda na pré-adolescência, então a menina ainda nem teve a primeira menstruação, o menino às vezes ainda nem tem pelinhos na axila, mas já tem cravos. Eu falo, olha, isso é um sinal de que ele está virando mocinho, mocinha, já está tendo hormônio, daqui a um tempo provavelmente ela vai menstruar, eu já até alerto a mãe, e ele provavelmente vai entrar na adolescência. Isso já é um sinal de hormônio, tá? E aí já tem que começar a tratar. Eu vou falar do tratamento, mas eu lembrei aqui que eu não respondi a uma outra pergunta, que são o que leva a pessoa a ter a pele mais oleosa. E aí, por ter mais oleosa, se ela tem tendência ou não de ter a acne. Então, várias coisas interferem na oleosidade da pele. Desde a dieta, e isso é verdadeiro, então a dieta interfere tanto na oleosidade quanto na acne. E uma coisa que hoje a gente tem bem estabelecido é que açúcar, alimentos com açúcar e alimentos com produtos lácteos à base de leite têm maior potencial de desencadear acne, tá? Tem alguns alimentos que são pessoa específica, então eu posso ter sensibilidade de desenvolver acne com aquele alimento e a Glória, por exemplo, não. Então vamos falar um exemplo, amendoim. Amendoim pode desencadear acne em algumas pessoas e outras não. E isso a pessoa vai ter que descobrir com o tempo, né? O que desencadeia e o que não. Outra coisa importante é o hormônio. Por isso que criança mesmo, antes de entrar na adolescência, não tem acne, porque não tem hormônio. Entrou na adolescência até a vida adulta, e a gente tem hoje cada dia mais adultos com acne, enquanto houver hormônio, pode haver acne. E às vezes tem pessoas que nunca procuraram tratamento por causa dessa crença que a Glória falou. Essa é uma crença que vocês não devem permitir, é uma crença aí limitante, de que a acne vai passar. Muitas vezes ela não passa, muitas vezes ela aparece na vida adulta e precisa de tratamento. Outra coisa que interfere, o sexo. O homem tem muito mais tendência a ter pele oleosa e acne do que a mulher, tá? A etnia, então pessoas de pele negra têm mais tendência a ter pele oleosa também. O clima, a gente sabe que aqui no clima do Brasil, o clima tropical e quente, úmido, favorece a oleosidade, portanto a acne. É menos comum você ter pele oleosa em países que não tem clima tropical, tá? Medicações podem fazer você desenvolver aí uma pele mais oleosa e acne, principalmente medicações que mexam com os hormônios, então medicações hormonais, corticoides, que as pessoas usam às vezes por necessidade. O pessoal que toma bomba em academia está frouxo de saber que os hormônios de bomba de academia dão acne. A vitamina B12, que às vezes você tem que suplementar, pode induzir uma erupção acneiforme. E algumas medicações neurológicas aí para Parkinson, Alzheimer, para quem tem epilepsia, podem também aumentar a oleosidade. Isso são as causas.
Algumas vocês podem modificar, outras não conseguem modificar. Mas uma vez que o problema está dado, aí a gente passa a responder a pergunta do tratamento, das condutas, tá? O tratamento da acne ele é muito amplo e vai desde essa parte de cuidados, né, de limpeza, como a Glória falou, de uso de luzes. Então, LED e o laser de baixa potência são luzes que sim interferem na biologia da pele da pessoa e das bactérias. Podem ser bactericidas e anti-inflamatórios. Então a gente sabe que as luzes interferem sim na pele. Antes a gente achava que era só ultravioleta que dava câncer. Hoje a gente sabe que não. Que todas as luzes, mesmo essa luz artificial, tem efeito biológico, e aí a gente pode bater esse papo numa outra vez. Os tratamentos de acne vão começar na forma médica, com tratamentos tópicos, os cremes, e aí a gente vai usar desde coisas que vocês já podem começar a usar na fase comedoniana, de cosmético mesmo. Então, um bom filtro solar com um perfil para pele oleosa faz parte do tratamento de acne, porque ele vai aí tamponar e absorver essa gordura. Um bom sabonete, ou melhor, um gel desengordurante, não precisa ser necessariamente um sabonete. Um gel de limpeza sem sabão, na verdade, é uma grande tendência, porque ele não vai dar o efeito rebote de você desengordurar e depois reengordurar de novo a pele. E esses produtos todos existem aí em linhas de cosméticos. E aí a gente entra nas medicações, que daí você vai encontrar em farmácias, drogarias ou de manipulação, que o seu médico vai te indicar. Começam com os ácidos, a gente vai ter ácido retinóico e derivados, a gente vai ter bactericidas como peróxido de benzoíla, a gente vai ter até mesmo ácidos que podem ser usados durante a gestação. Então é importante saber que se a mulher tiver uma erupção de acne durante a gestação, ela vai ter tratamento. Não vai ser o mesmo que fora da gestação, mas ela vai ter sim tratamento, tá? Por isso a importância de ser guiado por um médico. Aí você vai poder usar diversos ácidos e antibióticos tópicos locais, que só vão conseguir ser usados com, por exemplo, antibiótico com prescrição médica. Tem uma outra fase, que uma vez que você tentou isso, os tópicos, já não funcionou, então você já usou a potência de tudo que você podia usar com a Glória, já usou a potência de tudo que você podia usar de uma farmácia comum de manipulação, a gente vai passar para as medicações via oral, tá? E aí as medicações via oral vão passar por antibióticos e alguns outros remédios para controle hormonal. Então tem aí outras medicações que não, vou até citar o nome, mas não usem sem orientação, porque pode interferir principalmente para os homens, como a espironolactona, tá? Que vai regular a parte hormonal, e a gente usa muito mais nas mulheres. E aí saindo desse tratamento mais básico, a gente vai chegar finalmente na famosa isotretinoína, que é o Roacutan, que muita gente tem medo, e eu queria aproveitar essa oportunidade aqui com a Glória para quebrar esse medo, tá? O Roacutan, a isotretinoína, é uma medicação que já tem aí mais de 30 anos de mercado, com segurança no mundo inteiro, tá? É óbvio que tem algumas restrições, não pode misturar com bebida alcoólica, como a gente já sabe. Alguma pessoa que já tem ali um colesterol mais alto vai ter que usar com mais cuidado. E a gente não vai usar em mulheres com risco de gravidez. Só. De riscos, basicamente, são esses. As pessoas estão muito preocupadas com medo de Roacutan. Mãe impede o filho de tratar e é uma das medicações mais capazes de frear cicatrizes que existe, tá? Então, esse medo é como aquele medo que existia na década de 80 das bombinhas de asma, que hoje a gente sabe que não fazem mal e que salvam vidas. A mesma coisa é o Roacutan. A gente tem que ter confiança. E o corticoide mesmo, que eu sei que pode dar aqui uma erupção semelhante à acne, mas que às vezes é necessário. O médico vai decidir junto com você, se você tiver erupção de acne, depois a gente corre atrás do prejuízo. Mas o que importa é que às vezes você precisa de um tratamento. E muitas vezes a acne que começa a deixar cicatriz, mesmo na fase 1 ou na fase 2, vai precisar ser tratada com o Roacutan. E aí a gente tem uma série de outros procedimentos que a gente pode até pedir a ajuda da Glória, falando também de peelings. Ela faz uma linha de peelings, eu faço outra linha de peelings, lasers mais potentes, e aí uma linha também de outras medicações que a gente pode usar para o tratamento da acne, tá? Então existe aí uma gama, vocês viram que eu falei aqui um tempão sobre muitos tratamentos. O que vai ser ideal para você, você vai ter que conversar com o seu médico, ver a sua disponibilidade, ele vai personalizar o tratamento para você, e é por isso que você às vezes precisa mais de uma consulta. Vai lá na primeira consulta, ele faz um primeiro esquema, depois quando você volta, adapta aquilo, aí se aquele tratamento falhou, você passa para a segunda etapa e assim por diante.
Glória, vamos falar um pouquinho de peeling. Bom, eu trabalho com peeling aqui, mas todos os ácidos que eu uso, eles não são manipulados. Porque como eu não trabalho numa clínica com um médico, então eu tenho algumas restrições, tem algumas coisas que a esteticista só pode fazer se ela estiver sendo supervisionada por um médico. E eu não sou, eu tenho meu consultório, então eu sou muito caxias com essas coisas. Então os peelings químicos que eu uso, eles são industrializados. Eu uso peelings químicos de marcas profissionais. E a gente tem aí concentrações, dependendo, sempre dentro da legislação da Anvisa, do máximo que ela permite para uma concentração industrializada, ou seja, né, que é feita em larga escala. Os médicos, eles têm uma condição que a gente não tem. Eles conseguem fazer peelings muito mais agressivos, vamos dizer assim, para ter resultados mais rápidos. Mas o que eu tenho de experiência, tem 21 anos que eu trabalho com isso, é que, às vezes, o resultado que a pessoa tem numa sessão ou duas com o dermato, ela vai ter em 5, 6 comigo também. Dependendo do tipo da acne, por exemplo, que ela tem. Ou da mancha também, que é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu trabalho com muita tranquilidade, porque eu compro de marcas profissionais muito conhecidas no mercado. E aí eu tenho todo um respaldo. O respaldo todo desse registro desse produto da Anvisa e da marca que está por trás, me dando ali esse respaldo técnico, né? Mas é claro que o dermato, ele tem recursos mais agressivos, porque o que eu sempre brinco, eu falo, gente, ele estudou para isso, né? Ele corre um risco maior porque ele aprendeu muito mais e ele testou muito mais ali na faculdade, na residência, e a gente não, a esteticista ela tem que trabalhar ali mais no superficial. E eu tô há 21 anos nesse mercado e eu nunca tive um problema com nenhuma paciente minha. Todas que eu vejo que eu não tenho como resolver, eu já encaminho para um dermatologista. Se eu fosse aí em São Paulo, era sempre você, né? Como você está longe de mim, são outros aqui que eu me apoio neles. Mas é muito importante. Tanto que a gente trabalha em cidades diferentes. Não, eu vou dizer um negócio para você. No benefício do meu canal, é bom que a gente não trabalhe junto, porque se eu trabalhasse com você, eu ia aprender muito, eu não ia ter tanto tempo para cuidar do meu canal, entendeu? Nós dois vamos ainda ter mais a gente sobrecarregada ainda, graças a Deus. Também, né? Então, isso é complicado. Mas o que eu acho muito legal é essa interação da esteticista com o dermato, para que a gente possa levar sempre o melhor para os nossos pacientes, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho da parceria para falar de outros 2 assuntos que eu acho que são muito interessantes para as nossas audiências, tanto os seus como pacientes e os meus como profissionais dessa área da beleza, né? Que é a questão das manchas e da flacidez, das rugas, que é a parte assim, mais da beleza, vamos dizer assim. Que a acne, gente, como tem uma origem bacteriana, a gente classifica isso como uma doença de pele, né? Agora, mancha, envelhecimento já são assuntos mais assim, que dão um desconforto estético muito grande e que a gente também tem recursos. Os consultores de beleza, enquanto trabalham ali com seus produtos para venda, para uso home care, também algumas marcas têm linhas faciais muito boas para clareamento de mancha, para firmeza da pele, mas também tem um limite de atuação, né? Chega um momento que, dependendo da expectativa daquele cliente, ele precisa ou de uma esteticista no primeiro momento, ou se quiser um resultado mais rápido e mais efetivo, de novo, vai ter que passar por um dermato por causa dos recursos. Uma das coisas que eu admiro muito no João Paulo, que eu fico de olho nele, né? O stories dele é muito animado, viu? Ó, deixa eu falar com a minha tribo Régua Alta que tá aqui. Tribo, todo mundo que tá aqui começa a seguir o João Paulo. Para vocês ficarem de olho nos stories dele, fazer tanta coisa bacana que ele faz que também vai inspirar vocês a criarem conteúdos também, tá? Então vão falando aqui, depois segue ele lá, tá? O João Paulo é uma pessoa que ele faz muito congresso dessa parte da beleza. Eu acompanho, fico vendo lá. E, gente, qual que é a importância de você ter um profissional que cuida da sua pele antenado nesses congressos? Porque na nossa área as coisas são muito dinâmicas. De um ano para outro, as técnicas são aprimoradas. Então, é uma dica aqui, tanto para esteticistas quanto para dermatologistas, os nossos clientes, né, os nossos pacientes.
observa se o teu profissional está se atualizando, porque de um ano para outro acontece muita coisa nova. E eu gosto muito de ver que o Johnny está sempre lá e postando, tem vezes que ele está, inclusive, palestrando nos congressos, né? Então, isso é muito legal, para mim, é uma chancela de qualidade do que ele entrega. Então, enquanto esteticista, eu tenho alguns recursos interessantes para mancha, mas eu também tenho uma atuação limitada por causa da gravidade da mancha. E aí eu já vou aproveitar. Posso responder aquela pergunta, Johnny, da profundidade da mancha? Posso responder já? Antes de passar a bola para ele, só para vocês entenderem, porque muitas vezes vocês não ficam, vocês que são clientes e vocês que trabalham com produtos de beleza, por que existe muitas vezes o comentário, não estou vendo resultado no clareamento da minha mancha? 98% dos casos, gente, não é produto que é ruim. É um diagnóstico que não foi feito de acordo. Porque a mancha superficial, ela responde bem a profundas, que a pessoa, a mancha dela começa a aparecer, é porque ela já estava formada numa camada mais profunda da pele há mais tempo. E aí, então, depois dos 40 anos, ela sobe para a superfície. Os médicos, eles têm recursos, tem lâmpada de Wood, não sei se você trabalha com a lâmpada que trabalha, Johnny. Uhum. Então, aí consegue avaliar. Ele bota a pessoa ali dentro e ele vê a profundidade e ele fala, até onde não aparece ainda, ele diz assim, olha, aqui você vai ter uma mancha, porque ela já está formada lá dentro. Essas manchas profundas, eu também, como esteticista, não tenho resultado tão bom, com todos os recursos já mais avançados que eu posso usar. Só com cosmético, então, gente, é mais limitado ainda. Então, eu, particularmente, quem me acompanha no canal sabe, nós temos treinamento lá no canal, onde eu ensino você, consultor, a ajudar o cliente com algumas perguntas a identificar a profundidade da mancha dele. E aí, isso dá muita segurança, porque se fica identificado que essa mancha tem grande chance de ser uma mancha profunda, por que isso é importante? Porque a expectativa do cliente vai ter que diminuir e ele vai ter que entender, e aí é onde eu vou passar a bola para o João Paulo, ele vai ter que entender que ele vai precisar de mais recursos. Às vezes, o primeiro recurso dele depois do cosmético é uma esteticista como eu. A gente tem vários, eu faço muito tratamento clareador aqui no meu consultório com resultado bom, mas dependendo da expectativa do cliente, ele precisa de coisas mais abrasivas, mais ablativas, e aí ele vai ter que partir para um dermatologista. Então, João Paulo, tendo explicado essa situação, e isso também eu quis deixar claro para a minha tribo Régua Alta que está aqui nos acompanhando, porque eles recebem essa reclamação de pós-vendas, né, muitas vezes. O cliente reclama que não viu tanto resultado, então eu achava importante isso. E aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu queria que você, primeiro, que você confirmasse aquilo que eu acho que é. A gente não consegue sumir com uma mancha, a gente consegue? Ou essa mancha está sempre latente, ali em algum momento ela pode escurecer de novo? O que você tem para falar sobre isso? Bom, vamos lá. Eu vou emendar e lembrar que a gente vai falar tanto dessas manchas de sol, que a Glória está falando, quanto teve também pergunta sobre as manchas da própria acne, que são tipos de manchas diferentes, tá? As manchas, elas sempre começam por um processo inflamatório. Tá? Então, por algum motivo, a pele inflamou. Seja porque você tomou sol demais durante muito tempo, e aí em algum momento ela se manifesta. O preço sempre vai ser pago, mais cedo ou mais tarde, para quem abusou do sol. E da acne é o processo inflamatório da acne. Tá? Então, a primeira que a gente tem que fazer, se ainda houver o processo inflamatório, é quebrar o processo gerador. Então, o que está gerando, se for a acne, é parar com a acne. Se o que está gerando é o excesso de sol, é parar de tomar sol em excesso. E aí, respondendo o que a Agora falou, algumas manchas provavelmente nunca mais vão sair completamente, não vão ter cura. Outras vão ter controle e outras podem sim remitir, depende muito da mancha. Então, por exemplo, quando você olha para o rosto de alguém, quando eu olho para o rosto de alguém, eu vejo vários diagnósticos possíveis. Numa mancha da acne, por exemplo, ela pode ser vermelha, ela pode ser escura. Então, ela tende a ser mais vermelha nas peles mais claras. E ela tende a ser mais escura nas peles mais morenas e negras, tá? Porque o processo, conforme a pele reage, muda de acordo com a cor da pele. Então, as peles morenas, negras e orientais, as asiáticas, elas escurecem por inflamação.
tá? Então, mesmo um corte, mesmo uma queimadura vai ficar escuro. E as peles mais brancas, loiras, ruivas, elas vão ficar vermelhas. As duas manchas vão precisar primeiro do tratamento anti-inflamatório, tá? Esse tratamento anti-inflamatório pode necessitar de cremes anti-inflamatórios, pode necessitar de medicações via oral anti-inflamatórias e do tratamento da doença inicial que gerou aquilo. Então vamos falar aí de uma mancha que provavelmente muita gente já ouviu falar, com certeza a Glória atende muito, que é o famoso melasma, que muita gente conhece como mancha de gravidez. Não é só uma mancha da gravidez, muitas vezes começa na gravidez, mas não é. E eu costumo explicar para os meus pacientes que essa mancha é como ter pressão alta. A pessoa, quando descobre que tem pressão alta, ela sabe que tem que tratar. E se ela trata direitinho, não come comida com muito sal, faz exercício, toma os medicamentos, a pressão fica controlada. Mas se ela relaxa no tratamento, volta a comer sal, relaxa no exercício, para de tomar o remédio, o que acontece com a pressão? Sobe novamente. A mancha do melasma é assim também. Então, quando você trata, tanto com os cuidados que a Glória pode ajudar, quanto com os cuidados que eu posso te ajudar, ela pode sim clarear. Algumas pacientes chegam até a ficar invisível, mas não significa que ela está curada. Significa só que ela está controlada. E alguns pacientes nunca vão conseguir sumir com ela totalmente. E aí que a gente tem que realmente trabalhar com as expectativas, como a Glória estava falando. A pessoa tem que ter expectativa realista. Eu sou uma pessoa que, quando estou lá no trabalho, eu já chego explicando isso na primeira consulta. E a pessoa fala para mim: nossa, eu já passei com tantos dermatos, já passei com tanta gente, nunca ninguém me falou isso. Eu falei: pois é, você tem que saber que o que eu vou te propor não é a cura. Então eu posso fazer uso de cremes, de comprimidos, de peeling, de laser, de tudo que vocês imaginarem. Tem muitos peelings, tem vários tipos de laser, tem comprimidos, muitas substâncias, fitoterápicos, tem medicações manipuladas, tem medicações prontas, tudo que vocês possam imaginar. Antioxidantes, e tudo isso pode ajudar, mas pode não resolver 100% o problema, porque é uma doença que não se cura, se controla. Tem outras manchas, como e o nome é até parecido, eu vou falar para vocês, que é a melanose, que são umas manchinhas menorzinhas que começam a aparecer assim na mão, no braço. Essas, às vezes, a gente consegue sumir com laser, com um ácido, até queimando com aquele gelo que a gente tem em consultório, que eu nunca recomendo que vocês façam isso fora de consultório. Não vai me comprar em farmácia, e infelizmente no Brasil se vende em farmácia, esses equipamentos de gelar e queimar as coisas. Vocês podem se queimar e produzir uma mancha ainda pior, tá? E lá a propaganda é para verruga, mas vocês não têm obrigação nenhuma de saber o que é uma verruga verdadeira e o que é outra coisa, tá? Isso é só um alerta. Então a gente pode usar até mesmo esse gelinho para queimar manchas. E as manchas da acne, aquilo que eu falei, manchas e cicatrizes de acne são muitas vezes mais difíceis de tratar do que a própria acne. Então, às vezes, eu já controlei a acne do paciente, por exemplo, um Roacutan, não tem mais lesão nenhuma ativa e ele está com a pele manchada meses depois, precisando a Glória. Que, aliás, gente, como eu queria eu precisava ter uma profissional assim como ela, mais próxima de mim, em quem eu pudesse confiar de olhos fechados. Por quê? Porque muitas vezes, se vocês vão num profissional não tão preparado, ele vai lá prestar um cuidado, piora o teu rosto, como eu já peguei muita gente aí que foi em pessoas não tão sérias e não tão preparadas como a Glória, fez o que não devia fazer, que muitos profissionais fazem, o que realmente a Glória falou, que ela segue da Anvisa, segue a legislação, tudo. Tem gente que faz coisas que não está habilitada a fazer, e quando o paciente já vai com um dano muito sério para eu corrigir, tá? E demora bastante tempo para corrigir, e infelizmente tem coisas que nem sempre a gente consegue corrigir, né? Tem que ser realista, nem tudo na vida é 100% corrigível, né? Sempre podemos melhorar, mas nem tudo é 100% corrigível. Então, os tratamentos são dessa forma. Acho que eu respondi, né, Glória, essa parte. E eu vi, então, que pessoas perguntaram tanto da mancha de acne quanto agora desses outros tipos de mancha. Espero ter respondido. Se faltou alguma coisa, vocês podem perguntar aí sobre manchas. Então, o que eu ia falar da mancha, que é uma coisa que eu uso muito, é uma dica para todo mundo que trabalha com a beleza, ou com produtos, ou com os tratamentos. Em geral, via de regra, a formulação que trata manchas
também estimula a produção de colágeno, então gera embelezamento na pele. Então, quando a gente fala de expectativa, e me atribuem um régua alta que está aí, presta atenção que a tia Glorinha vai contar agora. Quando a gente vai alinhar a expectativa com os nossos clientes, a gente vai descobrir ali, né, de uma maneira sutil, mas vai dar para a gente saber se é uma mancha profunda ou superficial, a gente já vai saber qual é o grau de dificuldade, mas a gente pode, é o que eu faço muito aqui no meu consultório, eu digo para a cliente, olha, essa sua mancha ela é complicada, eu não vou conseguir trazer para um ponto zero como você gostaria, mas o que eu te prometo, e é verdade isso, tudo que a gente vai fazer vai te dar outros ganhos. Então, a sua pele vai ficar mais fina, mais viçosa, mais firme, dependendo do que a gente fizer. Aqui, meu aparelho que é clareador, que eu uso a luz clareadora, eu também uso luz que estimula o colágeno dessa pele. Então, depois de 6 sessões, a mancha até tá ali ainda, melhorou, clareou, mas não saiu. Mas a pele como um todo está mais bonita. Então, isso a gente tem que ser inteligente desse ponto de vista, porque é verdade isso que a gente está falando. A gente não está enrolando o cliente. A gente está explicando que ele tem uma dificuldade, o caso dele é um caso difícil, porém, o que nós vamos fazer muitas vezes vai tratar essas outras coisas que são coadjuvantes. E aí acho que eu vou pegar esse gancho para falar da importância do trabalho de quem trabalha com cosmético. Gente, vocês não têm noção. O João Paulo, outro dia eu falei uma coisa para eles, num grupo que eu dou de mentoria para alguns alunos, e eu falei uma coisa que é muito verdade. Às vezes, o consultor de home care, ele é o único recurso que uma pessoa tem. Às vezes aquela pessoa não tem assistência médica, não tem acesso a um dermato, vai entrar lá no sistema do SUS, demorar quase 1 ano para conseguir uma consulta. Às vezes não tem condição de pagar uma esteticista, porque a maioria do nosso trabalho ele é particular, né? A gente não tem convênio com esteticista. Então, o único recurso, muitas vezes, que uma pessoa tem é um profissional que trabalha com produtos home care. Então, se esse consultor, se ele se torna um especialista em pele, e o meu trabalho todo é nesse sentido, desenvolver essas pessoas, se for um caso simples, ele pode matar ali no home care. Muitas vezes isso vai ser possível. Então, essa é a importância de ouvir profissionais como nós dois conversando, para ter um entendimento melhor do que pode ou não ser feito e entender esse papel deles, que na minha opinião, eu enxergo isso perfeitamente. Até tem gente que acha que eu sou louca de enxergar assim, mas eu enxergo porque eu sei, eu estou há 32 anos nesse mercado de vendas diretas e eu sei, tem pessoas que só têm esse recurso. E fora isso, o nosso caso, eu enquanto esteticista e você enquanto dermato, a gente consegue dar resultado de clareamento de mancha, firmeza de pele, diminuição de profundidade de ruga, a gente também consegue isso. E o que é melhor, de uma maneira, muitas vezes, não tão cuidar da pele ainda jovem, ela vai demorar muito para precisar de um recurso mais extenso. É você mesmo, você trabalha com preenchimento, você faz várias técnicas que são menos agressivas e você consegue ter um resultado muito bom. Então, o que eu queria deixar assim bem forte aqui nessa live é a importância de um home care bem feito para poder fazer manutenção do que a gente faz. Você concorda comigo que se você faz um subprocedimento de uma cliente e no dia a dia essa cliente não cuida da pele, o resultado seu vai desaparecer muito mais rápido. Então, nós três temos um papel importante. O consultor de pele, trabalha com cosmético, eu em certo nível de atuação e você no nível acima. E eu queria que você fechasse um pouquinho esse raciocínio para que essas pessoas entendam o quanto realmente elas precisam se profissionalizar para nos dar esse suporte ali na retaguarda do home care também para essas pessoas que não têm acesso muitas vezes ao nosso trabalho, né? Ótima colocação. Eu vou começar, eu gosto muito de usar a imagem. Eu vou usar a imagem para responder isso, a imagem de uma casa, tá? Imagina que o seu cuidado é uma casa, que o seu rosto é uma casa. E existe, então, a parte óssea, que é a parte estrutural, a parte de gordura e músculos que tem aqui por dentro, que são as paredes, e a parte da pele, que é a que você enxerga, que é a tinta, que é o acabamento da sua casa, tá? Se você cuida só de uma coisa e não cuida da outra,
você vai ter algum prejuízo. Você sabe disso, na realidade, na tua casa mesmo. E isso que a Glória falou é muito importante. Então, muitas vezes as pessoas vão no consultório e estão dispostas a investir lá no tratamento, com preenchimentos com ácido hialurônico, com botox, com laser, com peeling, e a gente faz isso, vai dar resultado. A gente sabe que isso vai dar um bom resultado, mas eu sempre explico que tem a parte da lição de casa. Às vezes as pessoas querem só encurtar o caminho, só cortar o caminho, e achar que só ir no consultório vai resolver tudo. Não é bem assim. O cuidado no dia a dia é muito importante. Então, o que você faz em casa e no seu dia a dia faz muita diferença, porque a maior parte da sua vida você está em casa no seu dia a dia. E só um pedacinho dela você está lá comigo ou está lá com a Glória, né? Então, o que vai acumular mais na sua pele? Aquilo que você faz um pouquinho todo dia. E aí que são aqueles cuidados que vocês estão cansados de ouvir, cansados de ler, mas nem sempre põem na prática, que é o uso de um filtro solar todo santo dia, mesmo se for ficar em casa, mesmo se for ficar na quarentena, tá? O filtro solar tem que ser um filtro 30 ou até maior do que isso, tá? Tem que higienizar bem o rosto com um produto adequado para o seu tipo de pele. Higienizar para tirar as impurezas. Tem que hidratar a pele, mesmo a pele oleosa, precisa de a pele seca mais ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas os trabalhos científicos, a gente sempre vai no congresso, como a Glória falou, os trabalhos científicos mostram que o que tem mais impacto no envelhecimento dos pacientes é filtro solar hidratante. Depois vem os ácidos retinóicos, depois vem botox, depois vem preenchimento. Ou seja, o que tem de maior potência está na tua casa. Óbvio que tem que fazer um pouquinho todo dia, tá? Esses cuidados diários aí de hidratação, de uso de antioxidante em casa, uma boa vitamina C, um ácidozinho que você usa em casa todo dia à noite vai fazer diferença. E aí é o raciocínio que vocês podem ter de quem teve aí uma vozinha, daquelas lá mais velhinhas, ou conhecer alguma, daquelas que passou a vida inteira um cremezinho hidratante desses bem comuns, e quando você vê ela já é idosa e tá assim, pode estar flácida, pode estar com um monte de coisa, mas o rostinho, a pele dela estão lá bonitinhas. Ninguém acredita, ela fala a idade e você não acredita. É porque ela fez o pouquinho dela todo dia em casa. Nunca fez um botox, nunca fez um laser, nunca fez nada. Mas a pele dela tá bonitinha. Óbvio, ela teve lá a flacidez, despencou, ficou com aquele bulldogzinho aqui e tudo mais? Sim, porque outros cuidados que a gente tem hoje, como fazer uma sustentação, um MD Codes, uma harmonização, evitariam isso. Mas ela não teve essa oportunidade. Mas o que ela fez ao longo do dia a dia retardou o envelhecimento dela aí 10, 20 anos. Às vezes você dá para uma pessoa 20 anos a menos do que ela realmente tem. E são esses cuidados diários que fazem essa diferença. O botox, o preenchimento, tudo vão tratar outros aspectos. Então, o botox, por exemplo, eu estou movimentando bem aqui a testa, vocês estão vendo. Isso é um movimento muscular. Com o tempo, ele vai marcar a pele, porque a pele vai ficando craquelada de tanto músculo dobrar essa pele. Quando a gente faz o botox, você para com essas rugas de movimento. Então, você não vai marcar a pele, elas não vão surgir com o tempo. Com o tempo, todo mundo começa a ter essa flacidez e despencar o rosto aqui para baixo. Se a gente faz sustentação com algumas substâncias, como ácido hialurônico, e faz bioestimulação com Sculptra Radiesse, você segura isso daqui no lugar por mais tempo e assim por diante. Fios de sustentação, ultrassom microfocado, eu posso falar de muita coisa específica aqui que eu acho que nem é o local para a gente falar, nem a live. A gente pode fazer isso no outro dia. Mas aí é você mexer na estrutura da tua casa, nas paredes da tua casa. São esses procedimentos. Para mexer na pintura, são coisas aí do dia a dia, são coisas que vocês podem fazer em casa, são coisas que a Glória pode fazer, e são coisas mais superficiais, como o peeling laser para tratar da fachada, da pintura, tá? Eu não sei se essa imagem ficou mais fácil de entender, mas é assim que a gente trabalha o rosto, o cuidado, não só com o rosto, mas com o corpo também, de uma pessoa. Você mexe estruturalmente de dentro para fora. E o de fora, principalmente, está muito na tua mão, e eu sei que também, hoje em dia, a gente tem tecnologia via oral para mexer nesse colágeno, tá? E com certeza a Glória já deve ter ensinado isso para vocês, que isso é uma coisa que ela ensina, de como você manter esse colágeno bom. Então, como manter já aí a parte do meio desse sanduíche, entre lá o osso e aqui a pele, a gente também tem como trabalhar isso
com suplementos orais, tá? Com certeza elas devem ter falado disso, isso é uma coisa que a gente pode fazer uma outra live sobre isso também. Sim. Então, olha, do roteiro que eu tinha posto, das coisas que eu queria abordar aqui para as nossas 3 atividades, a gente esgotou. Eu não sei como que está o tempo da nossa live, se ainda dá tempo. E aqui, para mim, não está aparecendo mais comentário nenhum. Congelou num aqui, eu não vi mais nada, não aparece mais. Então, eu não sei como, se você está acompanhando aí o tempo da live, se a gente tem tempo de responder mais uma pergunta. O que você acha? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, Glória. O meu continuou rodando. Tem uma pergunta interessante, que essa eu quero responder, porque o Regis fez essa pergunta, ele colocou uma coisa bem interessante, e não acho que a gente não deva tratar só por ser um tema que envolve sexualidade e pele. Ele perguntou se a atividade sexual tem alguma coisa a ver com acne. É uma crença bem estabelecida na população, e isso acho que todo mundo já escutou, de que a pessoa fazendo ou deixando de fazer sexo pode ter mais ou menos acne. Isso não tem comprovação científica nenhuma, tá? Eu acho que tem muito mais a ver aí com estresse, estilo de vida, essa sensação que algumas pessoas têm de relacionar sexo com acne, mas não tem nenhuma relação, tá? Estabelecida entre fazer atividade sexual e ter mais acne, ou deixar de fazer e ter mais acne, tá bom? A gente sabe que os hormônios interferem, mas o fato de você fazer ou não fazer não acumula hormônio, nada disso, isso daí é uma crença, tá? Então, naquele caminho de mito ou verdade, é mito, tá? E aí tem outras perguntas que acho que a gente já respondeu, que é sobre melasma, a gente já falou. Tem uma sobre rosácea. Rosácea, eu acho muito interessante falar aqui que as luzes, por exemplo, que nós citamos aqui, o LED, que a Glória falou, ajudam muito na rosácea. Rosácea não é a mesma coisa que acne, e acho que vale a pena talvez a gente fazer uma outra live, um outro dia, só sobre rosácea, porque é uma outra doença, tem outra evolução, outro tratamento, e a Glória também pode ajudar nessa parte. Então, eu vi que teve uma moça, antes de travar aqui para mim, ela perguntou se o glúten teria, naquela parte que você estava falando da alimentação, que poderia prejudicar a questão da acne, se você sabe se glúten teria alguma resposta inflamatória nesse sentido. Eu, particularmente, desconheço, mas talvez você tenha essa informação. Isso é uma coisa muito recente, talvez essa pessoa seja muito bem informada, eu não sei, logo a nossa live vai cortar, vou tentar responder essa pergunta rápido. Uma coisa muito recente que liga intestino e pele, tá? Então a gente sabe hoje em dia que existem alimentos que tendem a deixar o intestino das pessoas com uma inflamação que você não nota, então ele não altera muito o ferro, nem você fica com dor, mas tem uma pequena inflamentos possíveis, é o glúten, né, que está aí em alimentos à base de farinha de trigo e outros grãos. O glúten tem sim já comprovada ação inflamatória no intestino. Algumas pessoas são mais suscetíveis e têm até doenças de sensibilidade ao glúten, outras são menos sensíveis. Mas uma vez que o intestino esteja inflamado, seja pelo glúten, seja pela lactose, que também tem gente que tem isso, seja por uma alimentação desregrada que desbalanceia as bactérias do intestino, e isso já é bem conhecido, isso vai levar a uma inflamação no organismo, porque o intestino leva nutrientes, circula muito sangue pelo intestino, e esse sangue vai levar essas impurezas, essa inflamação para o resto do organismo. E a pele vai sim sofrer junto. Então, muitas doenças dermatológicas da pele estão intimamente ligadas com o intestino e alimentação. Isso já é bem conhecido, com as bactérias que estão lá sendo cultivadas no teu intestino. É por isso que os nutricionistas e nutrólogos falam tanto para vocês comerem frutas e verduras, porque vocês vão cultivar bactérias melhores e vão desinflamar todo o teu organismo, inclusive a pele. Não é só a acne, tá, gente? Pode interferir em acne, rosácea, vitiligo, psoríase, dermatite atópica, dermatite seborreica. Tudo isso pode ter interferência aí de bactérias, tanto da pele quanto do intestino. Então, uma pergunta muito interessante e bem atual. Legal. Querido, antes da live cair, eu quero te dar os parabéns pelo seu canal no YouTube.
Estou adorando. Compartilhe vídeos seus com a minha tribo e continue. Pessoal, João Paulo tem um canal numa linguagem muito legal. Esse tipo de conteúdo que ele está trazendo, ele faz vídeos resumidos lá, numa linguagem extremamente acessível, tanto para os clientes, né, dele, pessoas que querem saber mais sobre os assuntos, como para vocês que trabalham também na área da beleza, do bem-estar. Colhem no canal dele, João, como é que é? Dermarte. Dermarte mais João Paulo Junqueira. Isso. Então vamos lá. Eu sei que tem bastante gente da minha tribo Régua Alta que já está lá no seu canal, querido. Deus abençoe e prospere cada vez mais o seu canal, viu? Amém. E, gente, também para quem está aqui, está conhecendo a Glória hoje, essa é a cosmetóloga e esteticista que eu tenho como referência no Brasil em termos de produção de conteúdo e conhecimento. Ela também tem um canal que é muito potente no YouTube, com conteúdos que ela atualiza várias vezes por semana. Tem vídeos lá que ela se prepara, e eu sei o quanto que ela estuda para preparar aqueles vídeos. São vídeos desde pílulas, ou seja, vídeos mais curtos, até vídeos para a turma Régua Alta que ela tem, a tribo Régua Alta, que são vídeos mais completos. Então, tem para a pessoa que está com pressa, para a pessoa que tem mais tempo, para vocês acessarem lá e verem aí como que uma cosmetóloga esteticista trabalha com responsabilidade, pode passar aí dicas, inclusive caseiras e de dia a dia para vocês, muito importantes. Então, o canal dela chama Glória Toledo no YouTube e é um canal maravilhoso. Obrigada, meu querido. Tá, será que a gente conseguiu matar aqui as dúvidas da turma? O que você acha? Olha, as que eu tinha conseguido ler, sim. Já falta aqui, pelas minhas contas, faltam 3 minutos para a live cair. Então, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui que a gente possa responder. O melasma tem idade para aparecer? Não, pode aparecer desde cedo até muito tarde, depende aí da quantidade do sol e da parte hormonal, tá? Tem milhares de elogios para a Glória aqui, da Glorinha Régua Alta e tudo mais. Mas acho que perguntas nós respondemos todas, viu? Não sei se tem mais alguma coisa que você queira comentar aí. Só explicar rapidinho, porque eu falei muito da tribo Régua Alta, né? Essa tribo, gente, é um exército que nós estamos formando de consultores de beleza e de bem-estar que estão saindo do amadorismo de apenas entregar catálogos de produtos e aprender a avaliar a pele, entender de ativos cosméticos, e nós vamos fazer uma revolução nesse mercado. Né? Então eu quero que essa tribo fique gigante, eu fico muito feliz que eles estão aqui, eu não vi os comentários, mas que bom que eles estão aí. Daqui a pouco eu vou estar lá com eles no grupo, lá da mentoria. E eu quero te agradecer muito por esse convite. Surgiu mais um monte de pergunta aqui enquanto você fazia esse comentário, pipocou. Então tem gente querendo saber sobre pinta, tem gente querendo saber sobre validade de produto. Aqui apareceu agora para mim o reloginho de 23 segundos para acabar a live. Eu vou responder essas perguntas nos comentários, tá, pessoal? Eu e a Glória vamos responder. E se for alguma coisa que muita gente pediu e que vocês comentarem e pedirem lá, a gente faz uma outra live sobre esses temas, porque já vai encerrar. E eu também queria agradecer muito a Glória pela honra dessa live. Obrigado.